capítulo 9, do versículo 9 do Evangelho de São Mateus, diz o quê? Vamos ler juntos? Vamos lá. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, diga bem forte. Ele se levantou e o seguiu. Amém? Quantos de vocês aqui tem seguidores? Levante a mão aqui. Todo mundo aqui tem seguidor, né? Pois é. Podemos assentar, irmãos? Eu quero conversar com vocês hoje sobre ser seguidor. Amém? O que é, na verdade, ser seguidor? Geralmente, quando você decide ser seguidor de alguém, você faz isso porque você compactou com as ideias da pessoa. Você gosta da pessoa, você gosta do que ele fala, do que ele diz. E você sente muita afinidade, geralmente, e você decide fazer o quê? Apertar lá no botãozinho e dizer, vou seguir esse aqui, pá, e você segue. Né? Aí o que acontece? Tudo aquilo que aquela pessoa posta, você atende, lê, e de alguma forma influencia você. Isso é o mundo moderno de hoje, né? Nós ficamos simplesmente trocando as nossas ideias e os nossos entendimentos e nos organizando em grupos. Quem pensa de um jeito, geralmente segue essa direção, e você vai ver que tem lá, dentro das redes sociais hoje, a gente encontra muito as pessoas lá nos seus grupos. E esses grupos têm muito a ver com a forma de pensar de cada um. E a gente sempre diz que são as tribos hoje. Você encontra a tribo de tudo quanto é jeito. Pessoas que têm forma de ver, de achar as coisas, de pensar do mesmo jeito. E assim as pessoas vão se juntando, se unindo e seguindo umas às outras. Mas eu quero, na verdade, hoje conversar com vocês sobre alguma coisa que venha influenciar para a vida eterna. Porque a gente procura seguir alguém, mas na vida espiritual você tem que definir de uma forma muito bem definida quem é que você está seguindo. Quem é que está tendo influência sobre você. Por mais que você diga assim, sobre mim ninguém tem influência. Eu garanto a você que tem. Nós somos tão influenciados que a nossa maneira de nos conduzirmos, às vezes até o nosso corte de cabelo, ele existe em função de algum tipo de influência que veio sobre nós. Até as roupas que usamos, até certas mudanças em hábitos alimentares, de repente alguém nos influencia e a gente, quando vê, a gente acaba sendo influenciado. Eu até contei aqui uma vez uma história muito interessante sobre a minha vida. Eu não suportava comer cozido, eu não gostava de cozido. Mas quando eu casei, minha esposa gostava muito de comer cozido. Eu era recém-casado, ela preparou um cozido com a maior alegria. Poxa, eu preparei um cozido para nós. Eu não ia dizer que não gostava do cozido. Eu acabei comendo cozido sem gostar de comer cozido. E fiquei casado com ela, e ela, por gostar de cozido, de vez em quando ela fazia carne cozida. Eu fiquei 40 anos comendo carne cozida. Não, verdade, diante do meu Deus. Eu não tinha coragem de dizer para ela, eu não gosto de carne cozida, falar para ela assim, que ela falava com tanta alegria, com tanto entusiasmo. Às vezes eu estava em casa à noite, ela dizia, amanhã eu vou fazer uma carne cozida. Eu digo, oh, Jesus, carne cozida. Mas se eu dizer para ela, não come, ela está tão empolgada, tão entusiasmada, que ela vai, de repente, ficar muito frustrada. E eu acabei falando isso para ela mais ou menos 40 anos depois. Um dia eu cheguei e disse, só quer te contar uma coisa? Eu como isso aqui, mas eu nunca gostei de comer carne cozida, eu falei para ela. E eu comia, eu pegava, separava todo o legumes da coisa, comia os legumes, uns pedacinhos de carne, e fui comendo. E um dia eu falei para ela, falou, mas tu nunca disse nada? Eu digo, eu nunca disse. Falei para ela. Ela, tá bom, sem problema, agora quando eu for fazer carne cozida, eu faço outra comida para ti. Aí ela começou a fazer assim. E quando ela começou a fazer, que ela me excluía para fazer outra comida para mim, eu descobria que eu largava a comida para ir comer a carne cozida. Porque 40 anos foi tempo suficiente para eu me adaptar, me acostumar e me influenciar. Hoje eu descobri que eu gosto de carne cozida. Para vocês verem como a gente é influenciável, né? Não é isso? E eu quero conversar com vocês mais ou menos sobre isso. Se você acaba, de alguma forma, se influenciando e seguindo, você acaba seguindo, você
De alguma forma você se influencia. E no mundo espiritual você tem que se influenciar. Por quê? Porque no mundo espiritual também existe toda uma estrutura montada para tentar influenciar você exatamente espiritualmente falando. Há quem influencie para Buda, há quem influencie para Hare Krishna, há quem influencie para isso, para aquilo outro, e você vai descobrir realmente que as pessoas às vezes montam a estrutura que a gente chama de estrutura religiosa, e aquilo se torna um meio de tentar influenciar você para poder seguir algo que eles oferecem como é o melhor de tudo, dentro de todo daquela gama de opções que você possa ter. E a gente de alguma maneira acaba se influenciando. Você vê que existe influência para todo tipo. Mas eu quero dizer para vocês, antes de começar a falar no que eu quero falar, que são muitas as propostas para tentar influenciar você. São muitas. São muitos deuses. Eu já falei para vocês que a palavra Deus é um título. Pode ser um Deus chamado Jesus, pode ser um Deus chamado Buda, pode ser um Deus chamado Confúcio, porque o título é o título. E são muitos os deuses que vêm e que são apresentados a você como alguém que você pode seguir e que vai de alguma forma lhe trazer algum benefício espiritual. Eu digo para vocês que eu apresento Jesus Cristo. E eu acho que ele é, sem dúvida alguma, a melhor proposta de todas que eu conheço. Primeiro, quase todos os outros deuses que se apresentam como a saída e como a resposta para todos os seus buracos existenciais, para todas as suas carências espirituais ou as suas inseguranças com respeito ao futuro, todos eles a gente tem conhecimento que morreram, alguns até têm sepultura. Mas Jesus é diferente. A gente sabe que ele morreu, mas a proposta dele é tão forte para nós, que a gente sabe, por exemplo, que a sepultura dele está vazia. Mas baseado pela experiência dele, o que ele está se propondo em dar para você, ele realmente demonstrou que tem para dar. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ressuscitou no terceiro dia. E se ele ressuscitou no terceiro dia, o que ele apresenta como proposta é alguma coisa que funciona porque funcionou para ele. Então vejam bem uma coisa que eu digo para vocês. Então essa questão de seguir é uma coisa muito importante, e eu quero falar com vocês hoje sobre seguir espiritualmente. Quando Jesus esteve aqui na terra, há 2000 anos atrás, toda a proposta que havia de Deus, ela girava em torno do Velho Testamento. As pessoas entendiam que existia um Deus, e o Deus que estava em voga, que é o verdadeiro Deus e que é o mesmo Jesus, era Yahvé. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que simplesmente usou Moisés para tirar seu povo e conduzi-lo até a terra prometida. Só que o Yahvé preparou tudo para a chegada do filho dele aqui na terra. Por quê? Porque o Yahvé, ele não queria continuar vivendo na relação com a gente muito distante. Ele queria se aproximar. E para ele se aproximar, ele precisava fazer com que o filho dele se tornasse pessoa igual a nós e convivesse no meio da gente, interagisse com a gente e apresentasse uma proposta definitiva que fosse proposta de salvação, de vida eterna para todos nós. O que ele fez? Ele começou, quando ele tirou o pessoal de lá do Egito, ele já veio preparando tudo. Olha, vocês vão matar um animal, esse animal que vocês vão matar, vocês vão colocar o sangue dele no umbral da porta, a morte vai passar, e quando a morte passar não vai tocar em vocês, porque a casa de vocês vai estar marcada por esse sangue que vai estar no umbral. E esse cordeiro que vocês vão comer aqui, para poder criar força para essa viagem para a terra prometida, ele tem um simbolismo do cordeiro que vai vir depois, que vai morrer do mesmo jeito, e o sangue dele vai poder livrá-los não da morte física, mas vai poder livrá-los da morte eterna, se você estiver marcado pelo sangue dele. E Deus então começou a preparar tudo para a chegada do seu filho. E o seu filho chegou. Só que quando o seu filho chegou, algumas pessoas aceitaram, outras pessoas não entendiam muito bem, as coisas estavam muito confusas. Mas tudo aquilo que havia se falado há anos, através dos profetas sobre Jesus, do que ele faria, do que ele falaria, do que ele ia fazer, começou a acontecer, e as pessoas começaram a segui-lo, e alguns começaram a entender o ensinamento dele, e começaram a compreender, alguns, que ele era o Messias, e outros não entendiam assim, achavam que ele era somente um libertador político.
Um camarada que estava com o propósito de Deus de poder mudar uma situação política que havia se estabelecida, muito doída, muito severa, imposta por um exército invasor, que era exatamente os romanos. E Jesus começou a pregar e ele arregimentou muita gente. Mas a maioria das pessoas que ele arregimentou não estava olhando nele como filho de Deus, como Messias. Aquelas pessoas olhavam para ele como um libertador, como Moisés. Viu nele a solução de Deus para resolver um problema político seríssimo, que era a questão relacionada com o domínio romano, que havia dominado tudo, escravizado todo mundo e colocado simplesmente as botas com o poder sobre Jerusalém, sobre a Palestina, e mandavam lá e dominavam todo mundo. E eles achavam que aquele homem chamado Jesus era um revolucionário que vinha para poder libertar todo mundo e tirá-los daquele sufoco político em que eles se encontravam. Só que o tempo foi passando, as coisas foram se complicando para alguns, porque eles esperavam isso. E a proposta era outra, totalmente diferente, mas dentro desse contexto todo, Deus foi preparando quem? As pessoas que deveriam acreditar em Jesus, dentro de todo esse contexto, como Messias. E começou pelos 12, um grupo de pessoas que começaram a acreditar e começaram a serem preparadas para entender o que era o plano de Deus. E dentre essas pessoas que Jesus Cristo queria como seguidor, estava um rapaz rejeitado. Um camarada que ninguém dava importância. Um camarada que estava simplesmente assim, era um proscrito, abandonado, rejeitado. O nome dele se chamava Mateus. Esse nome Mateus, que foi outro nome que ele recebeu, significa presente de Deus. É o significado. Quem era esse camarada? Esse camarada era um menino que nasceu no meio judaico, era judeu, professou a religião judaica desde muito cedo. E quando ele professou a religião judaica, ele ficou totalmente envolvido pelo sistema da estrutura religiosa, que sempre foi poderosa. Naquela época, a estrutura religiosa era poderosa, como é hoje. Ela perdeu a virtude, tornou-se uma estrutura vendida para interesses financeiros e de poder político da época. Mas mesmo com todo esse defeito, Jesus respeitava o sistema. Ele respeitava o sistema e discordava das coisas erradas do sistema. Tanto ele respeitava que a Bíblia diz que desde criança ele ia para o templo. Quando ele ficou adulto, o pessoal que dominava o sistema religioso não gostava dele, mas ele nunca deixou de ir para o templo. Porque ele entendia que a ida para o templo era muito mais do que estar submetido ao sistema que alguns homens tentavam impor e controlar. Ele entendia que ele ia ali por causa do Pai, e incentivava as pessoas a irem por causa do Pai, e ele ia, mesmo sabendo que não era bem-vindo, mesmo sabendo que as pessoas criticavam ele, mas ele ia para o templo. Por quê? Porque aquelas pessoas que dominavam o sistema, eles não eram donos do templo. Jesus dizia que ali era a casa do meu Pai, ele falava. E muitas pessoas, por causa dessa questão religiosa e do sistema, começavam a serem muito massacrados. Por quê? Porque quando o homem entra e tenta controlar, o homem começa a fazer o quê? A colocar jugo pesado demais sobre as pessoas, jugos que eles não carregam, mas que eles impõem sobre os outros. E começaram a fazer isso. E esse rapazinho religioso, chamado Mateus, ele chegou talvez um dia na casa dele e disse: papai, mamãe, eu decidi ser funcionário público. A família: o quê, rapaz? Tu quer ser funcionário público? Tu tá maluco? O sistema religioso abominava quem queria ser funcionário público. Por que abominava? Eles rotulavam, eles chamavam, sabe de quê? Publicano. O camarada que queria ser funcionário público, ele chamava de publicano. E o sistema religioso havia decidido que o sujeito que era publicano não tinha liberdade no templo,
era desconsiderado. Quem era do sistema religioso não sentava do lado de um publicano. E eles olhavam o publicano como a pior coisa que vocês possam imaginar. Olhavam com desprezo, com desdém, só porque o camarada era funcionário público. Mas por que essa raiva, esse ódio que a instituição tinha pelos publicanos? Eles diziam assim: a gente não pode aceitar um camarada que é publicano, por quê? Porque o sujeito que é publicano vai trabalhar para o governo. E se vai trabalhar para o governo, vai trabalhar para o sistema que está dominando a gente. E cobrando os impostos da gente, para montar uma estrutura mundial, inclusive sustentar a estrutura lá de Roma. Então quem trabalha para eles é um traidor, está afastado de tudo, e as pessoas eram isoladas. Interessante isso. O que era gozado? Que todo o sistema político, Deus sempre tem controle sobre ele. Aí você diz: mas até quando o político é ruim? Até quando o sistema político é péssimo? Sim. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E você diz: e aí, quando tem uma autoridade ruim, que é perversa, que é má, como é que Deus então pode constituir? Ele constitui as autoridades sobre nós por duas razões: ou para nos corrigir, ou para nos abençoar. Às vezes ele precisa colocar sistemas para poder nos corrigir e nos aproximar de Deus, para que a gente não se perca. E às vezes ele vem e traz a bênção que ele precisa dar, com pessoas que são bênçãos de fato, como políticos na vida de toda uma sociedade. E como a Bíblia diz que Deus é Ele que constitui as autoridades, se entende que até essas coisas ruins aí, que maltratam tanto as pessoas, também Deus, por alguma razão, usa esses meios para poder nos corrigir, para poder realmente nos aproximar mais de Deus e fazer nós nos situarmos e tomarmos noção das coisas. E eles estavam vivendo isso. O sistema que Deus estava sendo de alguma forma permissivo para poder corrigi-los, como corrigiu. E esse rapaz decidiu ser funcionário público. Meu irmão, o que acontecia? A família se revoltava. A família fazia um enterro simbólico, um funeral simbólico para aquela pessoa da família. Se reunia toda a família e dizia: olha, vamos fazer um funeral do fulano, que agora não é mais nosso filho, não pertence mais à nossa família, porque virou funcionário público. E chegava e rejeitava a pessoa. E daquele dia em diante, o camarada perdia a mãe, perdia pai, perdia a família, perdia a convivência religiosa, perdia tudo unicamente pela opção de ser funcionário público. E esse rapaz estava nessas condições, abandonado, sozinho. Ele resolveu se juntar com as pessoas que faziam parte do grupo dele, que o aceitavam, os pecadores. Ele se envolveu com os pecadores porque eram os únicos que o aceitavam. Os publicanos e pecadores estavam simplesmente colocados no mesmo patamar. Aí o que aconteceu? Ele pensou: a igreja não quer nada comigo, a religião me rejeita, eu vou tocar minha vida. E ele ficou maluco. Ficou maluco. Tudo aquilo que ele não fazia antes, por coisa que ele aprendeu desde criança, ele começou a fazer, porque ele se sentia rejeitado. Começou a fazer besteira. A vida dele não seguia mais os padrões da religião judaica. A vida dele não estava mais pautada nos ensinamentos e nos dogmas da religião. A vida dele era conduzida por ele mesmo. Ele se sentia totalmente rejeitado, livre e totalmente sem direito algum. E ele mesmo entendia que Deus não queria mais conversa com ele. E ele simplesmente caiu na vida, ficou maluco e começou somente o quê? A ganhar dinheiro, a ficar rico, a gastar sem controle, sem limite, e a fazer todas as loucuras que uma pessoa que não tem limites espiritual em si é capaz de fazer. E qual era o trabalho dele como funcionário público?
ele era coletor de impostos. Ali ele roubava, tirava o dele, porque o imposto naquela época, os coletores cobravam no olhômetro. Ele olhava e dizia: é tanto. Ele tirava uma parte, ficava para ele, outra parte ele dava para o governo de Roma. E ele foi ficando rico, 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 rico e poderoso. Só um detalhe: ele morava na cidade de Cafarnaum. Era lá que ele morava, era lá que ele trabalhava. O localzinho dele trabalhar era no porto de Cafarnaum. Tinha lá uma barraquinha que ele ficava sentado ali o dia todinho, coordenando os impostos de todas as mercadorias que entravam naquele porto. E Jesus morava na mesma cidade, Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém de Judá, se criou em Nazaré, mas estabeleceu depois de adulto residência em Cafarnaum. Era lá que ele morava. E eles moravam na mesma cidade, se toparam várias vezes, se encontraram várias vezes. Várias vezes eles se encontraram. Jesus desceu naquele porto ali dezenas e dezenas de vezes, passou por ele várias vezes. Ele via Jesus, sabia quem era Jesus, tinha maior admiração, mas ele não se achava digno de chegar perto, de chegar próximo e de falar com Jesus, porque ele entendia que ele era um proscrito, que ele era um publicano, que Jesus não ia dirigir a palavra para ele, que Jesus não ia conversar com ele, porque ninguém que era religioso conversava com um publicano, não sentava nem perto dele. Se uma pessoa tivesse sentado aqui em um lugar e um publicano sentasse do lado, o religioso levantava, porque ele não sentava junto com o publicano. E ele imaginava isso. Ele achava que ele era rejeitado até por Jesus. Mas Jesus esperou a hora certa. Talvez esperou o dia em que ele estava muito sensível, o dia em que ele estava, quem sabe, analisando a sua própria vida. Um dia, quem sabe, que ele estava pensando assim, que estava precisando mudar, que a vida que ele estava vivendo não era a vida certa, não era correta. Talvez Jesus pensou esperou o momento em que ele tivesse, quem sabe assim, um pouco fragilizado, como daqueles dias que você acorda e começa a pensar: está tudo errado na minha vida, eu tenho que mudar. Quando você começa a sentir essa necessidade de mudar, que basta um gatilho, um start, para você pegar um rumo diferente. Jesus esperou o momento certo e a hora certa foi nesse dia. Ele está lá sentado colhendo os impostos. Jesus chegou de uma viagem, desceu do porto. Quando Jesus desceu do porto, em vez de passar direto, foi lá na barraca dele. Jesus chegou lá, entrou na barraca e disse: olha, falar uma coisa para você aqui. Ele olhou, viu Jesus. Jesus nunca tinha falado com ele. Ele era constrangido, ele sabia quem ele era, e ele reconhecia Jesus como um homem de Deus, como um profeta. E Jesus chegou e disse: vem e segue-me. Eu quero que você me siga. Sabe o que ele fez? Ele não pensou duas vezes. Ele estava esperando a oportunidade de seguir alguém que viesse de fato fazer a diferença na sua vida. Diga glória a Deus. Ele chegou e disse: é agora. Na mesma hora, diz a Bíblia, que ele largou a coletoria e saiu. E disse para Jesus: eu quero que o Senhor vá na minha casa hoje à noite. Por quê? Eu dou uma rave lá, eu dou uma rave lá em casa meio violenta assim. Lá na minha casa, de vez em quando, tem um negócio de um som da bagaceira, lá e tal, os meus amigos vão tudo para lá. Eu queria que o senhor fosse lá. O senhor vai lá, Jesus? Fechado, eu vou lá, Jesus falou. Jesus era gente fina, né? Ele poderia dizer: rapaz, eu sou Deus, o que é que eu vou fazer na tua casa, rapaz? Tua casa é só bagunça, só malandragem, só rave. O que é que rola lá? Não tenho nada que fazer na tua casa. O pessoal vai ficar me criticando aí, todo mundo vai ficar falando mal de mim. Mas ele chegou e disse: eu queria que o senhor fosse lá em casa. Eu vou reunir meus amigos para dar notícia para os meus amigos. O senhor vai lá, Jesus? Eu vou. Prepara lá o batidão que eu vou lá, falou Jesus. Pode preparar tudo que eu vou lá hoje. E ele preparou. Meu irmão, ele tinha dinheiro mesmo, deve ter comprado só da pesada. Comprou as coisas e os amigos foi tudo para lá. Ficou socado de gente a casa dele.
com os amigos dele, que era tudo maluco que nem ele, era com quem ele podia se relacionar. E Jesus apareceu lá na festa, ó. Meu irmão, o pessoal que era da igreja, vamos usar esse termo, mas que era o judeu religioso, os camaradas que eram praticantes da religião, começaram: rapaz, vocês estão sabendo a última? Jesus foi lá, no pancadão lá do Mateus, rapaz. Está lá, ele está lá. Está na casa do Mateus. E diz a Bíblia, você lê depois em casa, que eles começaram a comentar: esse Jesus não é certo, rapaz. Esse camarada não é de Deus, não. Isso aí é uma farsa, é um mentiroso. Está enganando todo mundo. Como é que ele vai na casa desse camarada? Ele não sabe que é o Mateus. Mateus é um publicano. E ele está indo logo para a casa dele. Como é que pode isso? O pessoal da religião: a gente não vai, a gente fica aqui fora esperando ele, mas eu nem vou mais seguir ele mais. Não vou mais acompanhar ele. Para o lugar que ele foi, não é o lugar para ir. E diz a palavra de Deus que o Mateus chegou lá nesse dia, ele só queria fazer uma coisa: se despedir dos amigos dele. E dizer para os amigos dele que a partir de agora, a vida dele não seria mais aquela. Que ele estava seguindo uma nova pessoa. E ele fazia questão de apresentar para todo mundo, os amigos dele, a pessoa que ele ia passar a seguir naquele momento. Ele pegou, foi e apresentou Jesus para as pessoas. Jesus chegou diante dos amigos dele e disse assim mesmo: olha, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês sabem quem é que precisa de médico? Quem está doente, Jesus falou. Quem está doente é que precisa de médico. E esse caboclo aqui estava lascadinho na vida, mas hoje ele foi achado e hoje eu vou dar uma arrumada na vida dele. Diga glória a Deus. O camarada saiu dali, ele já não era mais o mesmo. A vida dele mudou tanto que ele se tornou um dos 12 de Jesus. E já se passaram 2000 anos. E nós estamos falando dele aqui hoje só porque ele resolveu seguir a pessoa certa. Se ele não tivesse seguido a pessoa certa, talvez a gente não estivesse lembrando dele hoje aqui. Diga glória a Deus. O que é que eu estou tentando dizer para você? Seguir é se permitir um estilo de vida. E quando você resolve seguir a Jesus, você se permite um estilo de vida. Mas tem gente que tem medo de seguir a Jesus, tem até vergonha de dizer que segue a Jesus. Tem até vergonha de dizer que segue. Se puder ficar calado, melhor para algumas pessoas. Mas seguir é isso. É quando você se identifica. E não somente se identifica, e entende que aquilo que está sendo proposto para você, apresentado, é alguma coisa que vai funcionar de fato na sua vida. Jesus, o que é que Ele tem como proposta para nós? A vida eterna. Você sabia que você vai morrer? E a decisão que você toma em seguir a pessoa certa hoje aqui é o que vai definir, segundo os ensinamentos sagrados, o lugar para onde você vai. E a Bíblia não diz que é pesado seguir a Jesus. Só diz que você tem que aceitar o plano da cruz. E reconhecê-lo como o Senhor da tua vida. Tem gente seguindo coisa aí que não tem nem certeza se vai funcionar, mas nós temos já a experiência do próprio Cristo, comprovadamente, que ressuscitou ao terceiro dia, que tem proposta de vida eterna. E nós temos o fortalecimento de uma palavra revelada, que fala coisas para nós que tem acontecido, cada detalhe que ela tem falado, o que prova então que está se cumprindo e que ela não está mentindo. E eu digo para você, um dia o coração para de funcionar da gente. Um dia para. A gente volta a virar pó de novo. Mas a Bíblia diz que você tem dentro de você um espírito. E esse espírito que tem em você, diz a Bíblia, nós entendemos, que nem perde a consciência. Mas como, pastor? Não sei. Eu sei que o cérebro vai se deteriorar, vai virar pó, mas a consciência, dada ao espírito, pelo que diz a Bíblia, ele vai permanecer. Você não vai perder a sua essência daquilo que você é.
Porque a Bíblia diz que a vida não se limita só a essa vida aqui. E quando você vem, se propõe em seguir a Jesus, você se permite os ensinamentos dele, ele opera mudança em você, e o final disso se chama vida eterna, diz a palavra de Deus. Por isso que se prega em tempo e fora de tempo, para fazer as pessoas entenderem isso. Porque a maioria das pessoas hoje só olham Jesus como resolvedor de problema. Eu vou para Jesus porque eu estou com um baita do problema que eu preciso resolver. Tudo bem. Ele mesmo falou para você ir até Ele quando você estiver cansado, sobrecarregado, em dificuldade. A Bíblia mesmo fala que Ele tem poder para resolver muita coisa referente à tua vida, mas Jesus Cristo não é só isso. Ele é muito mais do que isso. E a bênção maior que Ele tem para dar para um ser humano foi a qual Ele teve que pagar um preço altíssimo, que é exatamente a vida eterna, irmãos. A salvação. Então, nesta noite, eu digo a vocês que o Mateus foi lá, entendeu a proposta e resolveu clicar. Vou seguir esse aqui. Seguiu. E o resultado da vida dele é isso que nós estamos falando isso aqui agora. Então, nesta noite, eu vim aqui para dizer isso para você. Seja seguidor de Jesus. E não se envergonhe disso. Seja seguidor de Jesus. Tenha convicção disso. Porque a Bíblia diz que Ele ressuscitou para que um dia você possa ressuscitar também. Essa é a mensagem máxima do Evangelho para nós. É a vida eterna. E esse Jesus de que eu vos falo, Ele estabelece para mim e para você um novo estilo de vida, que é aquele estilo de vida que ele se torna cristão. Mateus, antes de ser um seguidor de Jesus, era um maluco. Era um cearense desvairado. Não cearense não. Então, porque o nome dele é Mateus, é cearense. Ele era um galileu desvairado, sem controle. Mas o encontro com Jesus fez com que a vida dele mudasse totalmente de rumo com as coisas. Assim como aconteceu com a minha vida, assim como acontece com a tua, assim como acontece com milhões de pessoas, que a pessoa vem, entende a proposta, se torna seguidor, e aquilo resulta o quê? No novo estilo de vida. Diga glória a Deus. As pessoas olham, mas tu está diferente. Por que está diferente? Porque agora você é seguidor de Jesus. Então que nesta noite, esse Jesus possa fazer parte da sua vida e possa mudar muita coisa pelo fato de você decidir segui-lo. Que muita coisa possa mudar e mudar para melhor. E é possível isso, porque seguir a Jesus implica exatamente nesses resultados de mudança. Diga glória a Deus. Aí você, mas pastor, porque eu tenho medo? Às vezes de ir, de resolver minha vida com Jesus, e se eu não conseguir? Nem se preocupe. As pessoas às vezes não querem seguir Jesus porque eles acham que eles vão se cobrar muito para serem aquilo que eles não, acham que não vão conseguir, e não é. Você vem do jeito que você está. As mudanças quem faz na sua vida não é você, é Jesus. É o Espírito. Mas eu gosto de tomar umas cachaça. Problema teu. Vai para Jesus, porque quem vai fazer te dá dor de barriga toda vez que tomar cachaça, você toma cachaça, é Jesus. Até você enjoar. Mas eu vou e tal, porque eu não vou para Jesus, como eu falei. Como é que fica, pastor Paulo? Que eu tenho muita vontade de seguir, que um camarada foi na igreja e disse para mim, JC é gente boa de JC. Eu digo, e por que tu não está com ele? É porque eu ainda dou muito tapa na erva, não sei o que e tal. Eu digo, e aí? Eu falei para ele, segue o JC, dá teus tapas na erva, que essa erva tu vai ver como tu vai abominar e enjoar, porque quem vai te libertar da erva é aquele que você vai escolher seguir. Vocês lembram da passagem? Se o Filho vos libertar. Libertação não é você que opera na sua vida. Libertação da tua vida que opera é Deus. Pastor, eu quero Jesus, mas eu acho que eu não vou ter força para poder largar.
a bagaceira, não vou ter força para poder largar. Tudo você larga, e não é forçado. Você não vai largar porque você vai dizer assim, não, eu vou ter que parar de ir, mas eu estou com uma vontade, não. A libertação, quando chega, pode ter um pancadão do lado da tua casa. Você até dorme com barulho, por quê? Porque a libertação de Deus é a libertação de Deus. Isso não é pressão que você faz sobre você. Essa é uma obra do Espírito Santo em você. Senão não adianta, se é você que vai mudar a sua vida, então seguir para quê? Não é você que muda a sua vida. Quem muda a sua vida é Jesus. Você só tem que o quê? Dizer, vou seguir. E você vai seguir e começa a acompanhar Ele. Espere que a obra vai ser feita. Não seja daquele pessoal, estou seguindo. Quando começa a seguir, não está perfeito, mas adora estar acusando os outros, está apontando para os outros, está dizendo o erro dos outros, falando do erro dos outros. Isso aí vira fariseu. Aí é pecado. Pior, era melhor ficar do jeito que está do que virar fariseu. Porque quando Deus vem, que Ele começa a limpar, a Bíblia diz que Ele limpa. Ele limpa a gente. Limpa a gente. E as coisas começam a mudar, aquelas coisas que antes você era maluco, amarrado por aquilo, perde a relevância por conta de uma ação sobrenatural daquele de quem você decidiu seguir. Amém? Então você que está aqui nesta noite, pastor, tem um monte de coisa na minha vida que só Jesus para poder limpar. Tem um negócio aí que Ele vai ter que agir com o poder dele para me libertar. Porque se Ele não libertar, eu acho que eu não aguento me livrar daquilo ali não. Pois não se preocupe. Só diga assim para Ele, eu quero te seguir, me ajuda. E deixa, que Ele vai limpar você, assim como Ele limpou Mateus. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé no nosso lugar.